sistema financeiro estatal na China, como tudo, talvez, na estrutura socialista, ele não é feito em si para dar lucro, por si só. Porque isso é do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro existe para gerar retorno para ele mesmo, o capitalista. O sistema financeiro estatal na China, pelo que eu pude depreender, ele é um sistema tão eficiente, mais eficiente até do que o sistema capitalista, mas justamente porque ele não existe por si só. Ele existe para financiar os outros setores da economia a crescer. Então você imagina o insight que eu tive aqui agora. Você imagina se no Brasil você pegar o sistema financeiro, o quanto eles não geram de lucro todo ano. Nossa. Talvez mais de 100 bilhões, né? Dá bem mais do que isso. Aí né? gerou 60 bi, Então, esses 100 bilhões está indo, teoricamente, para os acionistas desses 5 bancos, inclusive Banco do Brasil. Acho que talvez não, mas Banco do Brasil. 4 bancos, sendo um estatal, esse lucro todo está indo para acionistas dessas empresas. Então, são bilhões, mais de 100 bilhões, que está sendo retirado da economia, da sociedade, para acumular na mão de poucas pessoas, poucos acionistas. Né? Você imagina que na China não é assim. Primeiro, ele não teria esse objetivo de extrair mais de 100 bilhões de lucro. Se tiver um lucro normal, como qualquer outro negócio, ou até... Porque eu sempre brinco assim, empresa estatal não é feita para dar lucro. Empresa estatal é feita para prestar um serviço para a sociedade. Né? Mas digamos que o sistema financeiro no Brasil fosse estatal como na China e não gerasse todo esse retorno. Quer dizer que ele teria deixado 100 bilhões na economia. E esses 100 bilhões poderiam ser mais produtivos na mão das empresas, inclusive, que os bancos ajudam a financiar. E outra, os bancos financiariam também setores com investimento que realmente traz retorno para a economia no longo prazo. Por isso que eu falo, quem faz investimento no longo prazo é o Estado. Nenhuma empresa faz investimento no longo prazo. Não quer, por uma questão matemática. É lucro rápido. Você faz uma análise de viabilidade econômica, você tem 10 projetos, tem um que dá retorno em 40 anos, outro dá retorno em 20, você vai investir em 20. De 20. E o pior que não é isso, né? Você pega esses 20 e tem 5 ali que dá retorno em 5 anos. Os caras investem naqueles de 5. Até porque quando você faz uma estrutura de análise de viabilidade econômica, não é só capital próprio. Você vai lá atrás de um fundo de private equity, não sei o quê. Os caras, não, eu vou pôr dinheiro no negócio, mas o cara quer ver qual que vai ser o retorno e qual prazo. Então, os investimentos de longo prazo, que geralmente geram benefício na economia como um todo, no longo prazo, é quem faz o Estado. Então, esse grande salto que a China deu com os planos quinquenais é porque ele estava olhando lá na frente. Ele não estava olhando daqui 3 anos, daqui 5 anos o que ia acontecer. Ele estava olhando lá na frente, daqui 40 anos, como é que eu quero estar. Que aí é o que eu corroboro 100% com o Elias, que o Brasil, a gente não tem um projeto de nação, a gente não tem um plano de desenvolvimento, um plano de país, com o que o Brasil quer ser daqui 30 anos. Pergunta para qualquer político. Ele não vai saber te responder, porque ele não tem, ele tá olhando só daqui 2 anos. Cara, daqui 4 anos, na próxima eleição. Eu acho isso inacreditável, assim, é como se você tivesse uma visão além do alcance, você conseguir planejar algo para 40 anos, com tanto de variável, assim, sabe? Eu reconheço minha limitação, eu tô acostumado com coisa de 2 anos, 3 anos, né? Como que isso é possível? Tem tanta coisa que pode atrapalhar e mesmo assim você faz um projeto de 30, 40, 50 anos e dá certo. Planejamento é tudo. Não é somente isso, porque o que envolve a China também envolve outros casos, envolve os Estados Unidos também, também em grande medida os americanos são uma economia planificada, né? Aqui cá entre nós aqui é financiarização sim, mas existem setores da economia americana que operam de forma planificada. Né? Elon Musk, por exemplo, a DARPA, que é uma agência de financiamento de alta tecnologia, isso é Estado e planejamento. A Alemanha. Mas o caso da China, que é o caso que eu estudo, é o seguinte, eles mobilizam a inteligência da sociedade em torno de grandes projetos. Né? Então a China, por exemplo, tem hoje cerca de 2 milhões de pessoas que trabalham para o planejamento de longo prazo, né, a partir do quê? Da análise de projetos. Né? 2 milhões de pessoas. Tipo uma organização de desenvolvimento. O que acontece? Né? Então eles têm que gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Esses 2 milhões de seres humanos, o que eles fazem? Eles passam o dia inteiro buscando meios e maneiras de como se gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, você mobiliza a nata da inteligência da sociedade para a solução de problemas, de contradições que a vida vai te colocando diante de você. Então, uma das diferenças que eu coloco no concreto entre capitalismo e socialismo também é essa.
O socialismo hoje, né, que é o caso chinês, ele é capaz de mobilizar o que há de mais brilhante da sociedade chinesa em torno do quê? De como solucionar as contradições que o processo de desenvolvimento vai impondo a cada giro do parafuso do ciclo do processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão do desemprego estrutural causado pela introdução de novas tecnologias, né? Antes da introdução dessas novas tecnologias, já tem gente pensando em como solucionar as contradições que a introdução daquela nova tecnologia vai gerar na sociedade. Né? Então, é uma economia orientada, como disse o José Cobori, não é para o lucro, é orientada para a construção de bens e serviços para a sociedade. O exemplo que a gente sempre dá, que é o clássico, né? A China constrói em 20 anos 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Se eu não me engano, dá um Google se for caso aí, o preço do quilômetro de cada linha de trem de alta velocidade é 7 milhões de dólares. Então a China tem um sistema, por exemplo, de subsídio para esse trem de alta velocidade que é prejuízo, que é imenso. Que aqui no Brasil teriam que privatizar, teriam que trair toda essa... O metrô de Xangai, por exemplo, que é o maior metrô do mundo, disputa com o Pequim, 580 quilômetros de linhas de metrô, a passagem custa, por exemplo, 1 yuan na bilheteria, só que o custo por estado é de 4, ou seja, 3 é subsidiado. No Brasil isso é um escândalo, né? Tem que virar lá na China não. Por quê? Porque não é orientado ao lucro e é público. Ou seja, o sistema financeiro é público que cria moeda pública, que é a moeda fiduciária, né? Então, a forma como os chineses encaram a moeda também é diferente, né? Ou seja, a moeda é um bem público. E como bem público, a moeda tem que entregar bens e serviços para a sociedade. Nós enxergamos a moeda de uma outra forma aqui no Brasil, no capitalismo. A moeda não é vista como bem público, né? Ela não é funcional, como diz o Abalene das funções funcionais. Né? Então, acho que essas diferenças é que vai demarcando o capitalismo e o socialismo e que vai demarcando as razões da China estar à frente dos Estados Unidos em muitos ramos de atividade. Enfim, você vai para a China, se não me engano. Nós vamos. Não sei se o Cobori já foi ou vai. Não, se a gente bater 600 mil inscritos, a gente vai, mas a gente tá dependendo já da se galera. inscreve no canal. Eu acho que vocês vão para lá e vocês não precisam... Eu falo para as pessoas, não acreditam no que o Cobori fala, não acreditam no que eu falo, vão lá e confiram. E cheguem na China, faço aqui uma paródia, né? Coloca uma venda nos olhos, vai para uma estação de trem e compra uma passagem para qualquer lugar. De forma aleatória. Você vai chegar naquele lugar, você não vai ver mendigo, você não vai ver polícia na rua, não vai ver cracudo, você não vai ver as misérias que nós vemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc, etc. Né? Enfim, vão para lá, não confiem no que eu falo não, tá? Vão para lá e confiram.